Pronto, 19 horas pontualmente aqui no nosso relógio. Sejam bem-vindos aqui à primeira edição do Spirit Talk. Para quem não me conhece, eu sou Edilson Gunza e estarei aqui nessas conversas do Instagram para podermos então ter conversas agradáveis aqui com alguns convidados daqui, de lá e de outros territórios para podermos conversar sobre alguns pontos. Lembrar aqui uma questão. As conversas que fomos tendo aqui no Spirit Talk são do ponto de vista da pessoa que nós vamos entrevistar ou conversar com ela. Então, não é aqui uma questão de muita especialização, mas é sim uma questão de um ponto de vista que a pessoa tem sobre determinado assunto. O Spirit é uma conferência que já acontece há alguns anos. Nós vamos acompanhando as pessoas de empreendedorismo. Nós estivemos em hotéis. Vocês podem seguir a nossa página no Facebook, Spirit, e vão poder ver aqui um pouco o percurso destas conferências que vão acontecendo, um pouco aqui na banda, um pouco aqui em Angola. Depois veio a pandemia, e como tudo, nós também na pandemia sofremos um bocado. Tivemos aqui problemas com a pandemia. Mas não foi questão de nos fazer parar, ainda conseguimos fazer um Spirit internacional, onde tivemos mais de 10 conferências em 2 dias, num grande trabalho. E ficamos um tempo parados, é bem verdade, e agora reunimos amigos e estamos aqui a ver essa possibilidade de voltarmos a ter as conferências. E nessa ideia de voltarmos aqui às conferências, surgiu a ideia de fazermos aqui algumas conversas via Instagram, fazemos aqui esse serão às sextas-feiras com vocês também, ali nesse lado, para nós podermos então continuar a inspirar as pessoas, continuar a manter a conversa, porque fazem falta para nós e acho que fazem falta para todo mundo que gosta de ter aqui algumas conversas interessantes. Claro, para isso acontecer, tenho aqui uma grande equipa que trabalha conosco. Temos aqui a Marijana a organizar essas conversas. Temos a Pamil Produção, que também está aqui a nos ajudar na produção disso. Temos a X-Luz, que faz aqui todos os nossos banners. Temos a Épicos, temos a Crespo de Rainha, que trata aqui os nossos cabelos crespos, os nossos cabelos africanos. Temos os Picantes Teatro, temos o Maca do Anésio. E para coordenar, claro, eu não estou aqui sozinho, tem sempre uma equipa que me acompanha ao longo desses anos todos. Eu estou a falar aqui da Aristides Manuel, que é o nosso coordenador. Estou a falar do Valdemar Chimbua, que trata aqui da nossa análise e a planificação do Spirit. Estou a falar do Joilton Almeida, que é comunicação e redação. Tussi Paulino, que trata da nossa logística e pessoal. Araújo Manjor, que é o nosso coordenador técnico e artístico, e o do Amaral, que é o nosso homem do marketing, que trata aqui das nossas publicidades. Pronto, está aqui apresentado. O nosso tema de hoje de conversa, meus camas, será então essa questão do pedido, o pedido de perdão que Portugal poderá fazer, sim ou não, às suas colônias. Isso, você também tem a sua opinião, pode partilhar aqui no nosso chat a sua opinião. Se vale a pena Portugal fazer esse pedido ou não. E quem vai conversar comigo hoje é o Nicolau Lucala. Deixa aqui convidar o Nicolau a entrar para a nossa sala, para termos então o nosso diálogo de hoje. O Nicolau vai já aqui entrar para a nossa sala, para termos aqui esse nosso diálogo com o Nicolau, claro, do ponto de vista do Nicolau Lucala. É um idiota, o Nicolau é um estudioso de psicologia organizacional, é um filósofo, né? Nós hoje pensamos que os filósofos já não existem, mas eles continuam a existir. Os filósofos continuam a existir. E então eu trouxe esse filósofo aqui, o Nicolau Lucala, para nos ajudar a percebermos aqui este diálogo sobre a temática de Portugal e Angola. Nicolau, deixa eu ver se o Nicolau consegue entrar. Nicolau, eu não consigo ter aqui na sala ainda. Onde é que estás tu, Nicolau? Tivemos aqui já que ouvir, pronto. Pronto, estou aqui. Deixa lá ver aqui qual é o tema, que eu não consigo ter aqui acesso ao Nicolau. Nicolau, faça-me, por favor, o pedido de adesão aqui para a sala, para eu poder te aderir aqui à sala.
E depois nós vamos também ter aqui na sala a conversar conosco para o nosso papo de hoje. O Araújo, Araújo, já sei que estás ali. Deixa primeiro o Nicolau conseguir entrar aqui na sala. O Araújo e o Aristides também já estão ali posicionados para a nossa conversa. Nicolau, já tens de fazer agora o pedido para adesão aqui na sala, para eu poder então te colocar aqui na sala. Já te fiz aqui o convite. Pronto. Voltei a fazer aqui o convite, Nicolau. Então, entras aqui para termos aqui essa nossa conversa maravilhosa. Pronto. Temos aí o Nicolau. Finalmente. Nicolau, boa tarde. Boa noite, né? Já é noite. Boa noite, Dilson, como vai? Olá, estou muito bem, Nicolau, e contigo. Também, tudo. Pronto, Bom vê-lo novamente Nicolau, depois de tantos anos. muito obrigado por ter aceito aqui o meu convite para conversarmos aqui no Spirit Talk. Hoje é a nossa primeira conversa e é contigo. Então, Ok, Nicolau, o nosso tema sugerido hoje para a nossa conversa é a questão aqui do pedido de desculpa, sim ou não, às colônias portuguesas, certo? E você teve aqui 14 pontos que você elencou nesse ok, teu estudo sobre essa questão. Vamos conversar um pouco sobre esses 14 pontos que você elencou e também, claro, vamos ter aqui no nosso chat as pessoas a meterem também as suas opiniões para nós percebermos essa questão. Mas a primeira pergunta, já fiz aqui uma breve apresentação, mas a primeira pergunta que eu ia colocar é a seguinte, Nicolau. Portugal deve fazer um pedido de desculpa às colônias portuguesas do passado, sim ou não? Bom, sim, porque depois, essa questão da desculpa já é algo muito recorrente. Penso que não é a primeira vez que se ouve uma informação como essa, mas eu penso que o mais interessante nesse pedido de desculpas é alertar a consciência das colónias, porque não obstante o tempo que passou, da experiência que tiveram, ou que tivemos com colonização e tudo mais, é muito visível impressões digitais desse período todo nos dias de hoje. E isso é bem sabido por cada um de nós, a forma como vemos certas coisas, como nos pronunciamos perante certas coisas. Isso continua sendo uma extensão daquilo que aconteceu há muitos anos atrás. E depois, as colônias precisam ser alertadas disso, porque assim não caem na mesma fragilidade. Né? De ver, por exemplo, a pessoa que lhes proporcionou uma experiência negativa durante esses 400 anos como novamente a solução para tudo o que precisa. Então, quando isso acontece, por exemplo, psicologicamente, se alguém for exposto a um trauma, né, e ainda assim a pessoa que lhe causou isso continua a ser a referência positiva para a pessoa, é bem provável que, em alguma dimensão, essa pessoa esteja comprometida, né, emocionalmente, que não se consegue desfazer-se do opressor na dimensão do que ele precisa ser individual. E é um pouco mais sobre o que acontece com a África. Entende? A colonização passou há algum tempo, mas alguma parte de nós ainda continua a remoer essa questão da conexão a 100%, da dependência a 100% emocional do colono. Então, daí que o pedido de desculpa deve ser feito sim, mas é preciso esclarecer porquê. As colônias precisam ouvir da experiência porquê, o que é que está por detrás do pedido de desculpa. E assim se possa acordar a nível de consciência, né, e melhorar as coisas, porque, pronto, já foi testada todas as sugestões em África, né, em termos financeiros, já foi dada todas as ajudas possíveis, mas ainda assim continuamos a querer, eu chamo isso de instinto colonial, do tipo, por mais opções que tivemos, para nós, a nossa bússola só gira para o norte, entende? Tudo que é certo, tudo que é correto, continua no norte. Isso constitui um problema. Então, o pedido de desculpa deve girar em torno disto. Mas nesse caso, Nicolau, esse pedido de desculpa seria apenas uma questão formal de fazer um discurso? Imagina lá, estamos na televisão e o colonizador faz um discurso meramente a pedir desculpa pelos anos de colonização. Isso depois na prática, como é que seria? Qual a tua visão? O discurso, como sempre, tem a sua vantagem, tem a vantagem circunstancial, ou seja, enquanto tiver a ser dado o discurso, há aqui um despertar de consciência. Mas é preciso que sejam associadas com outros detalhes. Por exemplo, ao tentar curar alguém de algum trauma, é importante que a pessoa seja exposta às referências que lhe geraram trauma, para a pessoa perceber que existe ela e existe a experiência. E assim a pessoa consegue separar o eu da experiência e assim mais facilmente consegue perceber que
ela não é a tragédia, mas sim estava sob uma tragédia. Então, os pedidos de desculpas, se passarem só pelo discurso, não passarem por reestruturações, dificilmente as colónias vão estar completamente desconectadas mentalmente, que é o grande problema do colono, e vice-versa. Então, por exemplo, uma das alterações que podiam ser feitas, vamos dar aqui exemplo muito prático, fala-se da questão do Holocausto, né? Da questão do nazismo, Hitler, que matou vários judeus, isso em 1935 a 1945. O Holocausto durou apenas 12 anos. Mas se fores na internet e colocares, por exemplo, assuntos sobre o Holocausto, vai ver, eu encontrei uma matéria no DW, conhece a DW, né? Exato. A página de notícia. Sim. E o tema foi Holocausto, a responsabilidade permanente da Alemanha. Encontrei o tema nessa forma. Mas se fores a ver, o Holocausto durou apenas 12 anos. Entende? Mas a presença do colono de 1575 até 1975 são mais de 400 anos e nunca vais encontrar um material com a seguinte descrição: invasão imperialista na África e a responsabilidade eterna. Nunca vais encontrar algo assim. Então, parece que aqui existem duas situações, ou situações similares, mas com balanços diferentes. Então, é preciso que, por exemplo, as colônias, isso é muito importante, e as colônias e os colonos precisam agir de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Por exemplo, uma das reestruturações seria as próprias colônias ensinarem, ou o próprio colono ensinar nas suas instituições, que o imperialismo não era uma grandeza, era uma tragédia para as pessoas que foram sobrepostas a isso. Mas o que se entende é que o colono passa a informação sobre o colonialismo numa versão bem mais de conquista, bem mais de positivista, entende? Mas esse é o grande problema, por isso é que atualmente o próprio europeu, por exemplo, continua a olhar as colônias conforme olha, com esse nível, com esse aspecto diminutivo, de que a África é sempre a mesma coisa, de que tudo gira em torno do mesmo lugar. Não, é porque a forma como são aprendidas, ou como as instituições ensinam sobre o colono, ainda reforça a ideia de que a África é menos, é inferior, é a que nunca faz, é a que nunca sai. Entende? A Alemanha, por exemplo, com Israel, nesse histórico que tiveram do Holocausto, os dois tiveram que ensinar as suas populações a entender que aquele foi um erro histórico e que o judeu é tão importante quanto o alemão. Entende? Mas agora, quando o assunto é África, é completamente oposto. E nós, como colônias, também temos responsabilidade. Devíamos estar a ensinar nas nossas instituições que a escravatura ou a escravidão é uma tragédia que aconteceu num período e não que nós sejamos essas pessoas que, conforme são rotulados as colônias em termos de comportamento, decisão. E perceber nesse claramente sentido, onde iria facilitar a compreensão. Nesse sentido da responsabilidade das colônias, nesse sentido da culpa nossa, certo? Será que essa culpa nossa, nessa questão da culpa nossa, nós também temos responsabilidades sobre a questão da colonização, certo? Será que não houve na colonização também? Será que nós não estamos a permitir, nós também não temos responsabilidade sobre essa questão? Será que temos que esperar um pedido de desculpa? A pergunta foi se nós temos alguma responsabilidade, é isso? Sim, sim. Nós não temos também responsabilidade nisso. Nós temos que esperar o pedido de desculpa. Qual é a nossa responsabilidade nisto? Ok. Pronto. Perante qualquer situação traumática, é sempre mais fácil olhar as coisas do lado da vítima, do tipo olhar para a vítima como centro de tudo e nunca opressor. Entende? A África, de certeza, que tem responsabilidades à volta disso, mas a responsabilidade é pós-escravatura. Entende? Porque, por exemplo, há discurso de que a África tolerou ou permitiu que isso acontecesse. Mas não é verdade. Por quê? Porque a introdução da arma de pólvora, por exemplo, é algo que os africanos só conheceram depois da presença do imperialismo em África. Entende? Existem várias situações que acontecem hoje que podemos criar um paralelo com o que aconteceu com a entrada do Império Europeu na África, que provam claramente que não é uma questão de permissibilidade, é condicionamento. Entende? Se formos reler a história de como os africanos ou como os europeus entraram para a África, é claramente visto de que não há nenhuma permissibilidade em nenhuma parte da história. Existe uma subjugação. Entende? Porque
quando os europeus saíram para a Europa, vieram navegar próximo da África, a ideia não era explorar a natureza, do tipo, queremos encontrar novas ilhas mais bonitas e depois voltarmos para a Europa. Não era isso. É encontrar território e estabelecerem as próprias impressões digitais no local. Então, quando alguém já vem com uma intenção clara quanto ao imperialismo, não é possível que as vítimas sejam permissíveis, não é? É daí que, como disse, a entrada da arma de fogo e todas essas táticas de guerra, nós aprendemos especificamente sobre a primeira experiência com a Europa. Então, não obstante a África ter responsabilidade, mas é preciso ver qual é a responsabilidade da África, não à volta desse todo o problema, mas a forma como o europeu introduziu-se no continente faz toda a diferença e é uma prova clara do porquê que estamos aqui até agora também. Mas será que nós, Nicolau, volto a apertar a pergunta, será que nós também não estamos a ficar muito tempo parados na questão de sermos vítima? Eu sou a vítima. Será que não estamos muito parados nessa questão de vitimização? Do ponto de vista psicológico, não há aqui uma vitimização a se estender muito? Já não era tempo de nós sairmos desses traumas? Ou não tivemos tempo ainda sequer de tratar dos traumas? Ok. Essa é uma pergunta muito interessante, mas só que a pergunta é interessante, mas simplifica um pouco a situação. E já muitos africanos até também fazem referência a isso, mas já passou muito tempo. Por que até agora não estamos resolvidos com essa questão da memória versus comportamento pós-colonial? É muito simples. A questão é que temos pouca consciência cronológica à volta disso. Por exemplo, a primeira navegação para a Angola em específica chegou com Paulo Dias de Novaes em 1575. Entendeu? Sim, eu estou a ouvi-lo perfeitamente, Nicolau. Estou mesmo aqui atento, para dizer. 1975. Foi a primeira aparição das famílias e soldados portugueses em Angola. De 1575 a 1836, fez 261 anos de que o primeiro navio entrou na África ou em Angola, ficou até 1836, onde foi abolido o tráfico de escravos, ou seja, desde que ele entrou em 1575, só foi abolido o tráfico de escravos, de tirar africanos para outra parte do mundo, em 1836. Isso dá um total de 265 anos, desde a entrada e a abolição do tráfico de escravos. Depois, desde 1836 a 1975, já não existia tráfico de escravos, mas existia o fato do colono assentar-se aqui e dizer que, olha, esse é um território português. Daí que temos Nova Lisboa, que é o Ambo, daí que temos todas as construções coloniais em toda a parte das províncias. Quando olhamos para essas construções, precisamos perceber que aquilo não eram tentativas, não. Eram planos. Entende? E de 1836 a 1975 passaram-se 139 anos, meu Deus. Entende? O total disso dá 444, que é o equivalente à idade da cidade de Luanda. Agora imagina, a luta contra a libertação foi em 1975. De 1975 até 2023 são 48 anos. Como é que você transforma um trauma de 444 anos em 48 anos? Entende? E depois, quando falamos sobre a questão tempo, não devemos esquecer a intensidade, porque os traumas têm essa variação. Não só o tempo, mas a intensidade. As condições em que os africanos foram expostos nesse todo período, não é que seja impossível nos desfazermos dos traumas, mas é uma tarefa muito grande, porque para nós, o colono continua no centro das nossas referências, ou seja, para o africano, esses 400 anos implica que tudo que é certo ou errado, o colono é o espelho disso. Entende? É que nós, vamos entrar nesses pontos, Nicolau, já vamos entrar nesses pontos. Eu tenho aqui 14 pontos onde você elenca bem esses traumas. Desculpa, vou te cortar porque eu quero explorar ainda aqui este princípio da conversa. Então, com base no que estava a dizer dos anos, o que é que o Nicolau pensa? Vamos curar os traumas da colonização ou é preferível curarmos os traumas do tempo da Guerra Civil? Para o nosso caso em Angola. Na psicologia, o que é que nós curaríamos? O que é que seria melhor nessa altura? O que é que seria melhor nessa altura? Ok. A pergunta é boa.
vou voltar novamente no exemplo, em escala individual, para percebermos melhor. Se tivermos que curar alguém de algum trauma que faz com que a pessoa se tire do centro e coloque uma outra pessoa, a primeira coisa que se deve fazer é ajudar a pessoa a encontrar a identidade. Entende? Porque as situações traumáticas que acabam obstruindo o eu da pessoa são bem mais profundas. Então, em qualquer tentativa de recuperar a pessoa ao normal, é ajudá-la a adquirir a identidade. Mas por que essa identidade é importante? Porque é a partir dali que ela vai desenhar os seus limites. Entende? Então, nessa altura, para a África em especial, seria mesmo necessário deixar de olhar as coisas a partir da capacidade financeira e olhar a partir da capacidade mental. Porque aí é onde está o nosso grande problema. Daí que nos 15 pontos que nós abordamos no fórum, né, antes do live, fazia referência sobre isso. Então, a África... Vamos abordá-los aqui daqui a pouco. Ok. Então, as colônias deviam estar... Se for ver os manuais que aprendemos, né, que usamos na escola, que falam sobre a escravatura, passam numa versão de que a invasão colonial é mais positiva do que o sofrimento que tivemos, entende? Então, nessa altura, seria que estruturar tudo isso, por exemplo, começar com os nomes das cidades, das ruas, entende? Substituir por nomes próprios, porque isso é que é a identidade. Na universidade, desde o ensino de base até a universidade, tínhamos que ter uma cadeira que fala sobre colonialismo versus identidade, obstrução, mas na perspectiva de obstrução e crescimento. Então, nós estaríamos as crianças deviam estar a aprender sobre isso já desde cedo. Percebe que a questão da cor, da diferença, não é por uma questão divina ou algo do gênero, não. É porque existiu uma experiência, a experiência obstruiu uma estrutura, mas isso não indica que nós deixamos de ser o que somos apenas passando por uma experiência. Então, enquanto continuamos a passar a versão do colono com um pouco de mais positivismo e mais beleza na escola, por exemplo, você aprende que fala sobre a criação da União Europeia, por exemplo, em vez de falar, por exemplo, de como é que a África era antes da colonização, para ir buscar a identidade de referência, isso continua a alimentar essa grande problemática. Daí que discutir esses assuntos é muito sensível para certos ouvidos, entende? Porque no final do dia vai entender que esse é um ataque ao branco ou esse é um ataque ao europeu. Não é, entende? Esse é um recuo àquilo que é a identidade histórica nossa. Percebe? Vou dar um exemplo. Se perceberes, muitos alunos quando vão para a Europa, angolanos, são bons alunos, tiram 20, tiram 15 em grandes universidades. A pergunta é, por que esse todo nível de excelência? Entende? No meu ver, esse nível de excelência dos alunos angolanos tem uma resposta. É que nós vamos com a ideia de que estamos na Europa, eles todos são autênticos, são hiper, mega inteligentes. O que acontece quando você olha para as coisas dessa forma? Você duplica o teu nível de pensamento, você duplica o teu nível de dedicação. Mas será que é exatamente assim? Será que vais na Europa e encontra que todo e qualquer aluno de ensino de base, ensino médio, é melhor aluno, é inteligente? Será que a intelectualidade tem a ver com um ponto geográfico e não com as condições psicobiológicas? É isso? Entende? Então, existem vários detalhes aqui a nível mental, que é o mais grave no meu ponto de vista, que vão alimentando essa diferença e vão tornando cada vez mais as colônias dependentes emocionalmente do Ocidente. Então, respondendo à tua pergunta, seria a reestruturação do ensino, incluir mais referências nossas do que externa e falar da escravatura como um momento e que temos que sair daí e que existe uma referência negativa à volta disso. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, o Semba. O Semba. Estás aí, Deus? Eu estou a ouvir-te, eu estou aqui mesmo porque estou mesmo a ouvir. O Semba, antes que entre aqui o nosso treinador de bancada. Ok. Atualmente, os novos talentos no Semba que vêm, que cantam muito bem o Kizomba, nenhum deles tem referência fora da Angola. Entende? Eles vão dizer, não, olha, eu ouvi muito Yuri da Cunha, ou ouvi muito Bonga, ou ouvi muito Anselmo, ou ouvi muito Editussa. Se fores a ver, o Semba ou outro estilo como Kuduro, por exemplo, não perde identidade, porque boa parte das referências são locais. Entende? Quer dizer que quando vamos fazer Kizomba ou Semba, a consciência que se coloca ao escrever as músicas são todas referências locais. E se você pegar nesse modelo que acontece à volta da cultura, música no caso, e ampliar as outras dimensões, vai perceber que é isso que precisamos, para deixar de perceber que quando eu vou para a Europa tenho que ser o melhor aluno,
não porque eu quero ser, mas porque estou subjugado com a ideia de que lá fora a maioria são inteligentes, eu devo ser mais. Entende? Entende um pouco mais sobre isso. E nessas questões, Nicolau, pronto, estás aqui a puxar bons exemplos, de facto, isso aqui dá umas boas conversas aqui à sexta-feira à noite. Voltando um pouco naquilo que foram os tratados, os acordos do fim, por exemplo, para a independência em África. Eu estava a ver aqui, partilharam comigo essa semana, não sei se é verdade, não sei se a fonte é verdadeira, mas nesses acordos, por exemplo, que foram feitos com os países, o colonizador e o colonizado, há coisas também um pouco absurdas. Por exemplo, aquela questão, eu vi que a França, não sei se é verdade, repito aqui, a França exige que as suas antigas colônias paguem pelas infraestruturas que a França construiu nesses países. Esses acordos, Nicolau, não beneficiaram muito também aqui o colonizador. Isso não continuou a ser uma extensão da colonização. Como é que nós vamos entender isso? Por exemplo, nesses acordos, nós vamos descobrindo que muitos desses acordos continuaram a favorecer grandemente o colonizador. Isso é um trauma. Nós permitimos isso do ponto de vista psicológico, ou ali foi mais uma questão de opressão política? O que aconteceu nesses acordos? Como é que hoje nós podemos, do nosso ponto de vista, entender isso? Ok. A pergunta por que até o momento... Antes de começar a responder, aqui uma questão, por exemplo, por que nós aceitamos a língua, né? Tornamos oficial, foi uma imposição, nós tornamos oficial a língua do opressor. Por que nós não aproveitamos essa deixa para falarmos a nossa língua, usarmos os nossos nomes? Isso está nos acordos do fim da colonização. O que é que tu pensas? O que é que achas? Ok. Deus. Essa pergunta é muito interessante, mas só que simplifica muito também quando diz, por exemplo, por que permitimos a língua do colono, não a nossa? A palavra permitir desqualifica um pouco a ideia, porque quando aprendemos o português, ou quando fomos condicionados a falar português, não era opcional, entende? Não era opcional. Então isso indica que os acordos tinham que favorecer novamente as colônias, porque se fores a ver de 1836 a 1975, em que já não se vendia escravo, mas eles continuaram aqui, era uma clara evidência de que depois, quando eles se rebelarem, ou quando as colônias se rebelarem, eles terão que recorrer a nós novamente. Por quê? Porque ali, nós que já construímos tudo isso, eles vão ter dificuldade em gerir tudo isso aqui, porque portanto, estavam no lado da opressão, agora vão tomar o lado de quê? O lado em que vão dominar as coisas, eles vão precisar da informação de como fazer isso. Entende? Quer dizer, o problema nem está no que aconteceu depois, está no que aconteceu antes. Porque boa parte das colônias cresceram. Deixa eu dar aqui um exemplo. Há uma coisa que simplifica-se muito quando se fala sobre a escravatura e não temos noção disso. Entenda, uma mulher grávida, entende? Durante a colonização, ela teria que dar à luz a um menino com um dia de vida, já nessas condições, entende? Esse menino que tinha um dia de vida ia completar 5 anos de vida nas mesmas condições. Ia completar 15 anos nas mesmas condições. Ia se tornar adolescente nas mesmas condições. Ia se tornar adulto nas mesmas condições. Entende? Quer dizer que a condição da opressão na mais profunda dimensão é onde estavam as colônias. Então, os tratados é apenas continuidade. Por exemplo, as colônias não tinham outra opção a não ser recorrer ao colono. Só que agora me perguntei, mas por que fizeram isso? Podiam ter feito diferente. Ok, mas é que já existiam muitas impressões digitais do colonos aqui, que se desfazer daquilo de uma hora para a noite seria difícil. Mas alguns tentaram, por exemplo, fala-se dos grandes nacionalistas africanos, Kwame Nkrumah, do Côte d'Ivoire, quem é? Os grandes nacionalistas que depois da independência com o colono tentaram reestruturar o pensamento africano. Mas o que aconteceu? Muitos desses foram mortos de forma sequenciada. Entende? Isso era um indício de que os africanos não estavam cegos ao que estava a acontecer. Existiam pessoas que queriam fazer diferente. Mas a pergunta é, o colono estava disposto a tolerar essas pessoas? Então é daí que os tratados tinham que lhes favorecer novamente. Porque quando não nos favorecessem, alguém devia deixar de existir. Entende?
Então, isso não é apenas algo que demonstra a fragilidade africana, mas demonstra a ganância do opressor também. Então é preciso olhar nessa dimensão. Mas nós não devíamos ser mais radicais, Nicolau. Não Eles foram percebi? muito radicais. Nós também não devíamos ter mais de radicais. Mas a minha questão é que a expressão radical para mim é muito sensível quando estamos a falar disso. Mas radical por quê? Por exemplo, eu sou angolano, entende? Se eu achar que o pensamento angolano é importante, eu não estou a ser radical, estou a ser angolano apenas. Entende? É que essas expressões ferem muito esses assuntos. Por exemplo, a questão do ditador. Mas é ditador por quê? Porque acha que o país deve agir de acordo com esse padrão que identifica? Ou é ditador pelo fato de dizer que não, o pensamento ocidental não é tão adequado quanto ao nosso, então preferimos o A em relação ao B. Isso é que é ditador? Então a expressão radical eu acho que desenquadra ou atribui, pinta um quadro assim meio que, olha, os africanos não devem pensar por eles, porque isso é radical. Então, não é que precisaremos de pessoas mais radicais, mas precisaríamos de pessoas que entendem a identidade da forma como devíamos entender. Por exemplo, Paul Kagame é muito expressivo nestes detalhes. Quando está em reuniões com o Ocidente, ele faz entender claramente que, assim, eu sou africano, sou ruandês, sou do Ruanda, sou presidente do Ruanda, eu tenho minhas convicções daquilo que eu entendo que o país deve andar. Agora, se um presidente europeu acha o contrário, entendo, mas olha, eu sou ruandês e eu vou dizer isso. É disso que precisamos, mas isso não é radicalismo, isso é identidade, porque, entende, Deus, hoje é bem mais difícil falar sobre esses assuntos porque já estamos completamente envolvidos, entende? O nosso status como pessoas, tipo, nós falamos isso no off também, né? Lembras? Do tipo, eu se viajar para a Europa, toda a Europa, é mais fácil me considerar intelectual ou inteligente, né? Só o fato de ter viajado, não estudado alguma coisa. Entende? Agora, imagina alguém dizer, olha, o pensamento angolano é importante, devemos pensar primeiro assim. Ele vai achar isso estranho, porque ele entende que o fato dele viajar por toda a Europa, por defeito, é mais inteligente do que você. Entende? Então, o radicalismo é a expressão. Talvez a frase seria, será que precisamos de pessoas que reforçam mais a identidade? Aí sim, porque no final do dia é isso. Entende? No final do dia é isso. É entender que não devemos ter vergonha do fato de ter o nome Sengunza, o Lucala, e eu devo estar ansioso em falar esse nome quando eu estiver com o outro lado. Porque essas questões fazem toda a diferença. Imagina, quando as pessoas vão estudar fora, entende? E estão a organizar sala por nacionalidade. Que vais negar que és angolano, por causa que és africano, sei lá, e não tens valor algum. Isto pode pode criar condicionamento para alguma prova, por exemplo, ou alguma situação que podia estar melhor. Então, a questão da identidade vem muito nessas condições em que há essa divisão da ala. Entende? Nós ligamos o nosso status à Europa, ligamos ao nosso bem-estar, o que é intelectual, tudo aí. Então, é preciso que se olhe para essa dimensão. Porque não é verdade que o fato de tu viajares toda a Europa implica que és por defeito inteligente. Não existe inteligência viajada. Isso não, nos quadros de inteligência não existe isso. Entende? Existe inteligência social, que é a capacidade de lidar com os outros. Mas inteligência, pelo fato de você girar o mundo, pelo menos aqui onde sei, não existe isso. Mas nós defendemos isso. Entende? Daí que quando tu vens para Portugal ou da Inglaterra, eu tenho que tratar de forma diferente. Tens de ter exclusividade, mas de onde é que vem essas tensões? É porque algum de nós, ou eu, você acredita que um de nós vem do outro extremo superior e alguém tem que manifestar-se em forma de comportamento, mas não é verdade também. Entende? Isso não há provas que isso exista. Mas agora, como nós vamos com essa consciência ferida nesses ambientes, acabamos sempre perdendo por tabela, porque mentalmente as coisas já não estão organizadas. Percebes? Eu perguntei a alguém, perguntei assim, quando é que você dá conta que um português está a falar mal o português? Quando é que você diz não? Esse português expressa-se mal por um angolano. Essa é a tarefa mais difícil que existe. Sabe por quê, Deus? Porque nós estamos presos na dicção e não na língua como todo. Por quê? Porque nós não desenvolvemos a língua, nós aprendemos a língua. E para o angolano, quando o português fala com a tonalidade com que fala, com a dicção com que fala, traduz intelectualidade. Mas e ali onde está o problema? Aquilo são sons. Estrutura de palavra é completamente diferente, é uma outra matéria. Entende? Daí que nos embelezamos quando vemos uma criança de 5 anos falar como português. Para nós aquilo é símbolo de inteligência, mas é a coisa mais equivocada que existe. Entende? Então,
estes detalhes parecem mínimos, mas são extensões desse todo o problema que vem, ou dessa toda a questão histórica que vem-nos até agora. Mas não conseguimos olhar isso com os olhos de ver, porque estamos presos na referência, entende? Para nós, o correto, o adequado ainda é o colono. Podemos negar, mas nós provamos isso no comportamento. E é claro. É verdade, é verdade. Estamos aqui a ter uma boa conversa com o Nicolau Lucala. Nós vamos aqui conversar sobre alguns pontos que o Nicolau foi fazendo investigação e ele colocou como alguns traumas que nós temos que começar a curar. Eu vou elencar aqui alguns pontos, mas primeiro devo informar que depois, mais lá para frente, que hoje é sexta-feira, né? Estamos aqui a fazer o nosso primeiro serão bom. O Nicolau também pode beber aí uma aguinha enquanto eu estou aqui a dar um palaio para a nossa audiência. Não se esqueçam, este livro, O Herdeiro, escrito pelo Ngunza, está disponível, está a ser vendido. Vão para o Google, coloquem Rosário Ngunza e vão conseguir ter então aqui este livro, O Herdeiro, que é muito bom para ser lido. É um romance fantástico aqui do vosso boy, do vosso amigo Ngunza. Lembrar que vamos ter também aqui na nossa conversa o Araújo Manjor, o Aristide Manuel, já estão ali de Atalaia a assistir à conversa. Depois também vão entrar aqui para fazermos esse debate. Você no nosso chat pode colocar as suas perguntas, do que está a achar aqui do nosso talk, aqui nessa sexta-feira. Esse é o nosso primeiro talk de vários que vamos ter aqui ao longo de alguns serões que vamos fazendo. Sigam nossa página, nós vamos sempre mandar aqui as publicidades do que vai ser conversado aqui na nossa página. A próxima sexta-feira vamos falar sobre a herança africana, vamos fazer uma viagem até o Brasil. Vamos ter aqui a Lucineia para falar conosco sobre a herança africana. Próxima sexta-feira, o serão é às 19 horas, novamente aqui na nossa página. Não é para criança, não é para menores de 18 anos. Então, aqui na nossa página, o serão vai ter boas conversas. Também podem colocar aqui no chat as conversas, eu vou apontando. E se você acha que também quer conversar comigo, tem aqui um bom palaio, coloque aí o seu nome, coloque o seu tema e vamos marcar aqui uma conversa no Spirit Talk. Bem, o Nicolau está aí a beber uma água. Vamos começar agora aqui sobre alguns pontos que o Nicolau elencou, que eu achei bem interessante, assim, para nós conversarmos também aqui um bocado e percebemos então que essa questão do trauma. Porque esse pedido de perdão, sim ou não, vamos falar dos traumas. Nicolau, eu vou começar aqui com um primeiro ponto que eu achei muito interessante, onde você afirma que, deixa-me aqui abrir a minha cábula para ficar aqui bem grandona, você afirma que o cristianismo nunca foi vosso problema, mas sim a nossa realidade e trouxemos para vocês. Aprofunda isso. Ok. Mas antes, Edilson, sim, eu estou antes ouvindo. de responder essa afirmação, é importante fazer referência a um detalhe muito, muito interessante aqui. Nós somos gerações pós-colonização, entende? E o que acontece quando se fala com uma geração depois da que sofreu, que tem memória física, é muito difícil chegar a um ponto de entendimento. Por quê? Porque as memórias físicas já desapareceram, ou então se converteram em memórias emocionais, entende? Daí que é muito fácil um atribuir culpa ao outro, ou um se escusar de ter a responsabilidade sobre A ou B, entende? Então, é muito importante esse detalhe. Daí que esses assuntos são sensíveis, porque nenhum de nós está aqui agora esteve na altura em que, por exemplo, as pessoas tiveram que ser mortas por rebelião, ou, entende? Ou escravatura extrema por conta da supremacia do colono. Mas agora, esse primeiro ponto faz referência, esse é um dos assuntos mais sensíveis, porque é daquelas coisas que nós temos dificuldade em separar. Mas é muito importante lembrar que tudo que se sabe sobre o Ocidente, tudo que se sabe sobre o Ocidente na África, chegou a partir do primeiro momento, ou em Angola, por exemplo, chegou a partir do primeiro momento em que o primeiro navio de 1575 chegou aqui. Antes disso... Mas nós, Nicolau, nós agora, desculpa te cortar, as gerações que vieram depois, eu acho que é justo que nós abordamos as coisas de formas como elas são. Nós temos que falar das coisas como elas foram, de facto, claro, sem ferir sensibilidades. E nós temos que começar a conversar, por isso é que as pessoas têm que começar a conversar, para nós encararmos as coisas do ponto de vista como elas aconteceram. E está aqui essa questão, por exemplo, que você elenca aqui no primeiro ponto, o cristianismo. O cristianismo foi imposto e foi trazido.
Isso Ok, criou traumas e nos fez abandonar as nossas religiões. ok. Porque é assim, já- como eu disse, toda essa questão chega a partir do primeiro navio de 1575. Porque se fores a ver, quando o imperialismo, os europeus chegaram na África, com a ideia de exploração, vieram já com navios repletos de soldados e famílias, pronto para estabelecer habitações, para viver. Entende? Então a questão do cristianismo fica muito sensível porque no final do dia nós temos isso como herança, em alguma dimensão positiva, mas de alguma forma ignoramos a origem também. Entende? É só olhar para toda a referência à volta do cristianismo, não tem nada que se identifica com aquilo que é africano. Não tem nada. Mas há quem diga, não, mas a católica ajudou a melhorar a questão da escravatura. Como é? A lutar contra a escravatura na África. Isso não é verdade. Não é possível que isso aconteça. Eu já até fiz uma analogia anteriormente sobre isso. O que acontece é, se fores ver na história da Europa sobre o iluminismo, entende? Em que as Europas começaram a entender a coisa a partir da filosofia, inicialmente tudo era a base do cristianismo. Entende? Todo o pensamento europeu se desenvolvia à base do cristianismo. Depois, no século do iluminismo, como eles chamam, começaram a questionar as coisas, entende? E começaram a pensar fora daquilo que o cristianismo dizia. Isso acontece que é nesse período que aconteceram as explorações marítimas, entende? E quando chegam para a África, eu acho que alguém teve a ideia genial para eles, pensando assim, mas calma, nós chegamos até o iluminismo porque existia um grupo que se apegava a uma doutrina todos os dias para fazer isso e aquilo, e percebíamos que os clérigos conseguiam dominar essas populações. Nós já estamos aqui na África e essas pessoas estão a ser quase difíceis de desconvencer. O que é que acha que podemos trazer aqui que podia ajudar a ter um pensamento único e poder dominar melhor? Eu acho que é ali onde entrou a questão do cristianismo. Se tivéssemos que criar um momento, seria assim. Eles chegaram, olharam para o domínio, houve muitas guerras de resistência entre os angolanos com os portugueses. Eu tenho aqui um livro que fala sobre isso. Mas só que depois perceberam que a questão do confronto físico ia gerar mais gastos. E existia muita possibilidade de alguma coisa dar errado. Então é daí em que eu acho que alguém lembrou na transição do iluminismo e trouxe a religião como, é isto que nós precisávamos. Então achas que o navio dos missionários que vinham para a África vieram de uma rota sem saber que o Paulo Dias de Novais anteriormente esteve em África, por exemplo? Acreditas nisso? Bem, a minha ideia aqui hoje não, aqui a minha ideia hoje não é acreditar e desacreditar. A minha ideia aqui é buscar muita informação do Nicolau e deixa-me só aproveitar essa deixa para lhe colocar aqui no cristianismo. Então, Nicolau, pelo que estás a dizer dessa imposição, né? Não, porque nós já temos nossos deuses. Deixa-me só terminar. Sim, Deixa-me só terminar. A questão é que os navios com os missionários não vieram de uma outra rota diferente da que o Paulo Dias de Novais fez. Entende? O que o Paulo Dias de Novais fez foi o reconhecimento territorial. E depois disso, quando perceberam que havia condições sociais para se estabelecerem, foram trazendo todas as referências com os outros navios e os outros navios sob outras ideias para a África. Então, separar as duas coisas é uma tremenda tragédia, porque Paulo Dias de Novais e o catolicismo, provavelmente na altura, estavam todos conectados. Aliás, o imperialismo tinha sob a ideologia a cristandade, entende? Por isso é que era império. E tem que existir uma ideologia dentro. E quando se leva o império de um lado para o outro, tem que se levar tudo também. Entende? Então, nós, africanos ou angolanos, não conhecemos isso por uma outra razão, a não ser desde o imperialismo também. Entende? Daí que é o grande problema para nós, porque, por um lado, percebemos, né, assim, entre aspas, salvação, e, por outro lado, tragédia. E quando duas coisas más e boas se juntam na mesma entidade, é complicado separar os dois, porque cada um vai tirar o lado que lhe beneficia. Então, constitua sempre um problema até agora. Pronto, o que eu estava querendo aqui afirmar, Nicolau, é que há um comportamento repetido até as gerações de hoje. Por exemplo, as pessoas continuam a casar na igreja com padrões europeus. E isso parece que é o casamento bonito, que é o casamento aceitável. Por que nós não evoluímos até hoje a fazermos o nosso alambamento como casamento oficial e padronizarmos isso? Esse comportamento, Nicolau, é um comportamento social, econômico. Por que ir casar na igreja, né, com os padrões europeus continua a ser
continua a ser uma exigência, não sei se é psicológica, como é que você entende isso? E o alambamento continua a ser ainda terceirizado. Por que o alambamento Ok. não fica oficialmente a nossa forma de casar? Mas a questão é, as pessoas estão dispostas a deixarem de ser europeus? Essa é a pergunta. Entende? Será que estamos dispostos a nos ver na fotografia fora de todas as vestes do Ocidente? Quando estivermos dispostos a fazer isso, é mais fácil conversar sobre essa questão do alambamento ser a única referência. Entende? Porque, assim, no final do dia, é uma questão de identidade novamente. Se eu acho que colocar fato e agir como europeu é aquilo que me dá satisfação, toda ideologia associada a isso me dá satisfação também. Entende? Por exemplo, houve um episódio no Parlamento recentemente em que acho que um dos deputados falou, comunicou-se em Umbundo, entende? Comunicou-se em Umbundo e a representante da Assembleia, assim com aquele dizer um pouco desdenhado, disse, olha, tá bom, mas tens que traduzir, não estamos a entender isso. Entende a frase? Tá bem, mas tens que traduzir porque não entendemos isso. Então, nem todo mundo fala essa língua. Percebe? A questão, quando eu refiro-me ao Estado, o nosso Estado está associado a uma coisa que é diferente de nós, é representado da Assembleia, mas fez referência que nós não falamos essa língua, tens que traduzir. Era suposto bater palma primeiro, entende? E valorizar a intenção de falar em Ubuntu no Parlamento, já que todo mundo vê, mas o que fez foi o contrário. É realmente agir como se fosse algo desnecessário. Mas onde é que está o problema nisso? É exatamente o que estamos a dizer. Provavelmente para certas pessoas ainda é chato não falar língua nacional. Ou seja, ainda é mais confortável ser como A, ao invés de nós próprios, entende? Então essa questão do alambamento gira em volta destes todos os detalhes. Não vai passar só pelo diálogo, vai passar pela disposição em nos vermos como pessoas normais, entende? Então é um pouco mais sobre isso. Mas a nossa geração não pode ser mais ousada, não precisamos, nós quando fomos à independência, precisamos de uma juventude ousada, uma juventude que se impôs. Reza a história que alguém estava com katana e o outro com uma espingarda. Estar com katana à frente de alguém com espingarda é um desafio tremendo, porque a bala chega antes da katana encostar a pessoa. Será que nesta época, por que não se repetem esse tipo de ousadias? Por que nós não vamos, por exemplo, trabalhar com um traje africano? Por que nós não nos impomos? Por que a nossa geração não se impõe nessas questões? Por que não partimos dali? Por que eu não faço do meu casamento alambamento? Do ponto de vista psicológico, como é que você entende? Temos medo? É a tal questão do trauma? Por que nós não nos impomos? Assim, na verdade, não se trata de medo. Entende? Os traumas têm esse detalhe. O que acontece quando a pessoa passa por uma experiência muito profunda ou traumática, ela automaticamente se remove do centro. Ou seja, tudo o que estiver a acontecer de errado é culpa dele e tudo o que estiver a acontecer de bom é responsabilidade dos outros. Entende? Ele nunca está na fotografia. Então a questão da roupa, ou como nos apresentamos, não é que tenhamos medo, mas é que não nos identificamos o suficiente. Porque até a roupa africana nós ainda chamamos isso. Ou vais colocar isso, ou vais colocar aquilo. Entende? Eu acho que, ou penso que a questão da forma como nos apresentamos até hoje ainda é um problema muito grave. Porque, como disse, o nosso estatuto, o nosso bem-estar, a nossa segurança, o nosso conceito sobre o melhor ainda não é autêntico. Entende? Por exemplo, para te sentires bem, se calhar é sempre melhor um bom fato, por exemplo, mas tu nunca sabes por que pensas assim, por que não podes pensar ao contrário. É porque, pronto, existe aqui um consenso mental, mas não, digamos, aqui um consenso invisível de que o melhor é sempre se colocares um fato ou um sapato ou pareceres como A, porque, como disse inicialmente, o fato de termos a referência, o colono até hoje como nossa referência, tudo que for identificar o colono da melhor forma vai nos identificar também. Então, para colocarmos a roupa, precisamos também nos desistir primeiro desse tipo de pensamento ou dessa ideia de que o A é sempre melhor ou o B faz sempre bem, voltando na questão da escola. E quando começamos a destituir estes detalhes todos, vamos perceber que, não, quando eu me apresento de fato africano, ou camisa ou calça, é completamente natural. Deve usar mente, não obstante a qualquer coisa,
porque afinal de contas nós estamos a discutir pensamentos, e não apresentação, o que é importante porque faz parte da nossa identidade. Até seria mais interessante, entende? E ali íamos ajudar, por exemplo, o colono a perceber que quando alguém coloca um pan-africano, não é uma pessoa qualquer, é um angolano, é um africano, é normal, e eu devo achar isso normal também. Mas agora, quando nós sabemos que devo colocar fato porque eu tenho que parecer similar à pessoa, é ali onde começa a subjugação e as perdas mentais que vão acontecendo e esse desequilíbrio todo de que o africano é, o angolano é. Então, tudo passa por uma questão de nós negarmos primeiramente o que... E isso acontece, você está aí e sabe, por exemplo, chegas a Portugal, queres fungos, quando chegas aqui, não posso comer fungos, entende? Estamos aqui nessa intelectualidade, como disse anteriormente, que as tantas parece que já nem depende de nós, mas depende sim do nível de consciência que vamos assumindo a volta das coisas. É mais ou menos isso. Eu vou pegar aqui agora, Nicolau, o sétimo ponto do pensamento de Nicolau. Vou ler para os nossos amigos que estão aqui conosco perceber. Nicolau diz: a vossa percepção sobre o que é melhor ou correto é escondidamente influenciado pela crença de que existem grupos superiores, mas vocês não verbalizam isso porque dá vergonha, porque lá no fundo se identificam com isso. Por exemplo, deixa aqui um exemplo. Eu gosto de honrar compromissos. Eu sou parecido com branco. Quer dizer, o que queres dizer com isso? Nesse ponto, no sétimo ponto. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando crescemos, as crianças, né, na idade dos 0 aos 5 anos, não existe uma outra pessoa mais certa do que os pais. A verdade da criança dos 0 aos 5 anos é tudo aquilo que é reproduzido pelos pais. Por isso é que a criança, quando não vai bem na escola, chama os pais, entende? Porque é a referência máxima da forma como encara o mundo, até completar, por exemplo, a adolescência e que já tem um pensamento próprio. Quando o meu filho me soube esse detalhe de estar escondidamente na crença de que existem grupos superiores, é que, não obstante o histórico que tivemos com as colônias, no final do dia, a imagem que o próprio colono reproduziu sobre si ainda continua a ser o exemplo para nós, mas não de forma forçada hoje em dia, mas como uma espécie de continuidade. Quando, por exemplo, nós dissemos, não, eu gosto de cumprir compromisso porque eu sou branco, isso não é sarcasmo. Alguma dimensão nossa acredita que isso é exatamente assim. Por quê? Porque vemos nos filmes. Nos filmes, por exemplo, tem aqui a representação perfeita do Mahalani. É o que acerta, é o que faz sempre bem, é o que está sempre correto, é o que trata melhor. E essas referências todas culturais que apresentamos, que sabemos por parte da mídia e dos filmes, vão reforçando esse pensamento já antigamente. Entende? Ao ponto de que nós temos dificuldade em questionar isso. Entende? Então, digo escondidamente porque, no final do dia, eu sei que se o Dilson criar uma teoria agora, eu vou provar, eu vou dizer, não pode, isso não está certo. Mas não porque avalia a tua teoria, mas é porque era provável que se tivesse uma outra pessoa, seria mais confortável para nós. Entende? É mais ou menos nessa dimensão que eu... E você afirma aqui no ponto 9, por exemplo, de a ideia de que vou passar aqui os termos, que aqui a nossa conversa é aberta, informal e na nossa sala só permitimos maiores de 18 anos. Já é noite. Okay. A ideia de que o latão é melhor vem da extensão do pensamento de que o branco é melhor. Okay. E quem está mais próximo dele também. O que é que nós queremos entender com isso? Quando dizemos aqui o latão, estamos a dizer, por exemplo, pessoas mulatas, é um termo que nós usamos em Angola para quem não é angolano e está a seguir. O que é que nós percebemos aqui nesse ponto, Nicolau? Quanto mais claro, é simples, melhor. É simples. Não entendi? Quanto mais claro, melhor? Claro, quanto mais, passa aqui o plenário, quanto mais claro, melhor. Por quê? Porque isso, a questão é que temos dificuldade em de separar isso da história, porque nós achamos não, que isso já é uma nossa forma de pensar. Não, isso não é uma forma de pensar nossa, isso é uma extensão da experiência que tivemos. Por que é que quanto mais claro, melhor? Porque lá no fundo existe uma referência que para nós gera conforto, entende? E isso acontece, por exemplo, abres um restaurante e alguém diz, eu recentemente estava no táxi e uma moça disse, olha, esse restaurante quando abriu, via muitos brancos, agora os angolanos descobriram tudo isso está mal.
Entende? Assim, uma conversa aberta no táxi. Disse, esse restaurante via muitos brancos, mas agora vem lá muitos angolanos. Mas a pergunta, no contexto, se formos buscar o contexto dessa conversa, é, mas a referência de tinha muitos brancos e agora tem muitos angolanos, está mal, está alimentado por que ideia, por exemplo? O que é que a pessoa queria dizer no contexto? De que é bem provável que quando há organização, há equilíbrio, há ajustamento, existem pessoas próprias para isso. E quando o angolano vai, é tudo o contrário. Mas será que é exatamente assim? É como a pessoa entende. Voltando à questão do claro é melhor, é exatamente isso. Porque para nós, entende? Para nós, o mecanismo de cópia ainda é muito existente. O mecanismo de cópia é aquilo que, por exemplo, num lar em que há agressão, né, dos pais, os filhos provavelmente, ou na sua maioria, optam por ser como os pais, não as mães. Por quê? Porque tenta copiar o comportamento do opressor. Assim, ele entende que vai diminuir a possibilidade de ser subjugado. Entende? Então, essa questão da cor também é uma extensão exatamente do mesmo assunto. Porque enquanto continuamos a ver o colono como superior, como o que faz, o que sempre faz, está mais próximo dele, será o melhor. Então, não é por acaso que andamos nessa luta de quem é mais claro e mais inteligente, ou é melhor, ou deve estar... Há aqui uma questão do Valdemar Chimbo. Ele diz que será que uma das formas de superação do trauma na perspectiva da vítima não será a própria vítima perdoar o seu agressor e se libertar? Ok. Sim, pode perdoar, mas será que a vítima entendeu claramente como é que o pensamento dele está condicionado antes de perdoar? Entende? Então a questão do perdão não passa só por fato de eu entender que somos iguais. Eu preciso entender onde é que eu passei, onde é que estão os meus desvios. Por quê? Porque da próxima que talvez eu estiver perante o opressor, sei como organizar os meus pensamentos automáticos. Entende? Então a questão do perdão é existente, sim. Mas qualquer trauma é importante primeiro que a pessoa reveja em que dimensão ela foi comprometida. Entende? Porque se perdoares, se decides, não, vou perdoar, ok. Mas de repente, para ti, tudo que é belo está fora do país, nunca está no teu. Tudo que é inteligência está está no outro sítio, nunca na tua mente. Entende? O perdão vai ser mero consenso, mas a dinâmica sempre será a mesma. Entende? Aqui é um outro ponto, Nicolau, aqui para continuarmos aqui a ver os pontos. Vocês podem aqui colocar nas vossas perguntas aqui no chat, claro, eu tenho aqui pontos a conversar com o Nicolau e vou colhendo também aqui algumas perguntas para o Nicolau e conversando. Nós estamos aqui a fazer uma conversa e essa conversa é do ponto de vista do Nicolau que está aqui a conversar. Não é aqui alguma questão muito estudada e definida, mas é o ponto de vista. Aqui no Spirit Talk, a nossa ideia é termos ponto de vista e fazermos aqui o nosso serão bom às sextas-feiras e conversarmos sobre diversas questões. Eu vou pegar aqui um outro ponto, por exemplo, ponto 11, Nicolau. Você diz aqui, vocês recebem empréstimos e roubam e levam mais. Deixa eu ver se consigo perceber isso. Vocês recebem empréstimos, é o ponto 11. Vocês recebem empréstimos e roubam e levam mais. Okay. E levam mais onde vos derem, porque no fundo a vossa maior tragédia é acreditar que a segurança está na Europa e não em vocês, porque a colonização desenhou a vossa mente assim. Quer dizer, nós recebemos os empréstimos e depois roubamos esse empréstimo e levamos novamente para os países europeus. Por que nós temos esse comportamento, Nicolau? Como é que vamos entender esse ponto? É simples. Isso é similar àquela questão de que as pessoas com cargos, responsabilidades políticas, por exemplo, têm 3 consultas no exterior, né? Podem fazer consulta no exterior, por exemplo. A ideia é qual é o pensamento por detrás dessa decisão. Então, essa questão que colocou tem muito a ver, novamente, na verdade o problema gira em torno do mesmo centro. Quem são as referências das colônias? Quando a colônia pensa sobre alguma coisa que é bom, pronto. Que é... Nicolau, vamos só, deixa eu te pedir para fazermos aqui. Nicolau, peço desculpa. Vamos fazer aqui a nossa primeira pausa, só para voltarmos com os nossos da bancada, que temos aqui menos de 10 segundos, para nós voltarmos a entrar